Você tem um problema aí? Acredite, você pode transformar isso numa oportunidade. Quer uma batatinha? É bom, muito bom. E o que tem a ver a batatinha com a oportunidade? Sabe que tem um rapaz que ele era cozinheiro, o nome dele era Jorge Krum. Um dia ele estava fritando umas batatas para um cliente e sempre tem aquele cliente mais exigente, né? A gente não pode dizer chato em rede nacional, mais exigente. E o cliente sempre pedia a batata mais fina. Sim. Então ele estava fritando aquela batata maior, palito, e o cliente sempre reclamava, eu quero mais frita e quero mais fina. E o prato foi e voltou assim pelo menos umas 4, 5 vezes. O cozinheiro já não aguentava mais fritar batata, ele estava bravo, estava nervoso. Ele fica bravo, né? O cozinheiro fica bravo quando você... Deu um murro lá e falou assim, agora ele vai ver. Aí ele foi fatiou extremamente fina a batata e fritou a batata por muito tempo. Mandou para a mesa do cliente satisfeito e adivinhe, o cara adorou a batata. Ficou feliz. Ficou feliz e pediu mais. Estava criada a batata frita fininha. Veja como um problema pode ser uma abertura para uma grande solução. Você tem um problema? Tem, um só ou tem vários problemas? Acredite, o problema pode te abrir portas de oportunidade. O problema pode ser a mudança para você ter mais sucesso. São os problemas que nos fazem caminhar, encontrar solução, procurar uma saída, sair da zona de conforto. Então, os problemas podem sim ser uma benção. A gente não pode parar no problema, não é isso? Isso, tem que buscar a solução. Você não pode ficar no problema. Se você ficar no problema, você vai ficar sempre naquela angústia sem achar uma saída, uma solução. Eu vou te dar um exemplo de como a gente pode aproveitar um problema e transformar numa oportunidade. Já que foi falado em batata frita, hoje o programa é sobre comida. Você sabe que chocolate é bom, né? Você tá sem entusiasmo, chocolate cientificamente comprovado, se você comer chocolate, ele te dá mais animação, te dá mais motivação. O chocolate realmente anima. Mas falando em chocolate, eu gosto muito da história de quem fundou a Cacau Show. Alexandre, o nome dele, né? Alexandre, gente finíssima. Alexandre Tadeu. Da Costa aí? Da Costa, não, pensa no nome brasileiro. Alexandre Tadeu da Costa. O menino, a mãe dele trabalhava com vendas de catálogos de uma outra empresa e ele começou a aproveitar as vendas de catálogo, porta a porta, e se empolgou. E chegou para a mãe dele, só também quero vender esse negócio de porta a porta. Você vê como as coisas... O problema deles é que eles não tinham muito dinheiro, e precisavam trabalhar, ele estava estudando lá no 2º grau e precisava de uma graninha. Ele disse, mamãe, eu vou ajudar a senhora a vender. E começou a ir de porta em porta, de porta em porta, e ele pegou uma época de Páscoa e deu sorte de chegar numa loja que pediu 2.000 ovos. 2.000 ovos daqueles. Ele pensou, nossa, agora... Diz que era uma medida que não, né? Ainda meio fora do comum ainda, 50 gramas. Exato. Assim. O problema é que a mulher disse assim, eu quero de 50 gramas. Era uma medida que não tinha, ninguém fabricava nesse tamanho, nesse peso. Ixi, problema. O problema. Ele podia desistir, né? Foi para todos os fornecedores, ninguém fornecia. Aí ele podia desistir e dizer, ó, esse é um grande problema. Você tem um problema? Você tem um problema. Acredite, o problema é uma porta para uma grande oportunidade. Transforme isso na oportunidade. Sabe o que ele fez? Chamou a mãe dele e disse assim, mãe, nós temos panela aí? Temos. A panela está meia velha, está meio amassada, porque panela, quando a gente está numa pior, sabe que dificilmente está perfeita, né? Está amassadinha aqui, amassadinha lá. Aí ele e a mãe dele compraram aquelas barras de chocolate que se compra no atacado aí, e derreteram em casa e fizeram a medida que a mulher queria. Encontraram uma mulher que ajudou, exato, que entendia do assunto. Sim, daí sim. Transformaram e ali começou com a empresa? A Cacau Show. Cacau Show. É a Cacau Show, é a empresa que mais valorizou o chocolate brasileiro, porque o chocolate, você sabe que o Brasil sempre foi o maior exportador de chocolate do mundo. Depois, por uma fatalidade lá da vassoura da bruxa, que é uma praga que aconteceu na planta do cacau, se perdeu muito, o Brasil perdeu muito mercado. Mas a Cacau Show e essas outras lojas de chocolate é que começaram a reposicionar o chocolate brasileiro no mercado de novo. Então, você tem um problema? Perceba que o problema pode ser a grande mina de ouro para você. Transforme o teu problema numa grande oportunidade. Para não dizer que a gente só fala em comida, nós temos que salvar a nossa reputação, senão você vai me chamar de esganado e não vai ficar bem.
Eu queria falar para vocês dessa enorme invenção. Você aí dos anos 80, que nem eu, sempre quis ter uma dessa. Genial. É a mola maluca, não é? A mola maluca, você sabia que também ela veio de um problema? Não. Pois é, nem eu sabia. O Richard Jones era um engenheiro e ele estava trabalhando num aparelho para medir a energia, a eletricidade de navios. E olha que coisa interessante, no navio não tem muita escadaria, né? Você sabia disso, né? Sabia. Mas coincidentemente ele estava perto de uma. Sim. E quando ele estava com a mola na mão, aconteceu um problema, sabe o que o cara fez? Derrubou a mola. Quando ele derrubou a mola caiu na escada e a mola foi fazendo isso aqui, ó. Ele falou, cara, que coisa interessante, que brinquedo bacana. E surgiu uma das maiores invenções da história. Isso aqui vendeu milhões de unidades. Se você for hoje, até hoje, numa loja de 199, provavelmente você vai encontrar a invenção de Richard Jones. De repente, um problema que você tem agora, se você sair do problema, ficar olhando de um foco diferente, olhando o processo da mola, né? De repente, o que você está pensando, a solução não é aquela, é outra. Pense numa solução diferente. Acredite que o problema possa lhe dar uma solução extraordinária. Acredite que a tua solução pode ser muito melhor do que aquela que você imaginou. Faça o seguinte, use o problema como uma oportunidade para transformar em uma ideia extraordinária. Na verdade, sabe, o problema, ele é um senhor muito cavalheiro, muito gentil. Ele nunca anda sozinho, ele sempre anda de mãos dadas com a senhora oportunidade. Então sempre junto. É um casal. Um casal apaixonado. É um casal. Então repete o casal e a oportunidade. Repete o problema o casal. E a oportunidade. É o senhor problema e a dona oportunidade. Aqui em Minas, sabe o que é interessante? Um rapaz, um mineiro, ele quis usar o banheiro numa região ali da cidade, do centro da cidade, e ele não encontrou um banheiro limpo. Ele ficou desesperado, tá precisando no banheiro, sabe que quando você precisa no banheiro... Aliás, no centro da cidade é raro. É complicado, alguns não emprestam e tal. Você chega entrando numa lanchonete desesperado, cara, só para cliente. Mas dá um refrigerante. Tem que comprar mais. E é isso que aconteceu com ele. Aí ele pensou, puxa vida, por que não criar uma empresa de alugar banheiro limpo? Aí, inclusive, a empresa dele se chama Banheiro Limpo. Olha que ideia. Banheiro Limpo. Ele registrou e está ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque ele não parou no problema. Ele sabia que junto com o senhor problema existe a dona oportunidade. Acontece, sabe o que é o grande problema nosso, Dani? É que nós somos doidos para viver no lado do senhor problema. Nós esquecemos de cortejar a senhora oportunidade. Eu não sei porquê, a humanidade inteira gosta demais do seu problema. Depois diz que a gente não é uma sociedade machista. Veja que a gente só olha para o problema, só para o problema. O seu problema, o seu problema, o seu problema. Esquecemos da senhora oportunidade, né? Então, por favor, olhe também a oportunidade. E eu não sei, viu, se é meu modo de pensar, mas o seu problema, ele não tem só a dona oportunidade, ele tem várias oportunidades junto. Ele não é muito fiel para ter só uma dona oportunidade. Incrível, junto com o problema aparecem várias oportunidades. Aí você tem que escolher qual é a melhor. Então, se você tem um problema, agradeça e pense, eu vou me transformar, meu modo de pensar, vou me transformar e vou também transformar esse problema numa grande oportunidade. Isso aí. Volte já, porque o segundo bloco é uma grande oportunidade. A maior rede mexicana de comida, acredite, foi criada por um americano, Steve Ellis. Esse rapaz, o sonho dele era cozinhar, sabe? O sonho dele era ter um restaurante chique, moderno, luxuoso. E aí ele foi atrás do sonho, isso é bacana, saiu da zona de conforto, foi lá, juntou as economias, quando ele viu que não daria para fazer o restaurante que ele queria. Puxa vida, e agora? Tô com um problema, faltou dinheiro. Grande problema. E ele pensou, bom, ou eu espero para juntar, que vai demorar, e vai ser quase impossível, ou eu começo com aquilo que eu tenho à mão. E ele montou um restaurante que ele julgava ser intermediário e chamou de Chipotle, que é uma pimenta. E é uma rede muito legal, ela não existe no Brasil, mas é uma rede de fast food de comida mexicana. Você escolhe o tipo de arroz, o tipo de carne, se você quer com pimenta, se quer frango, bife e tal, se você quer o abacate, paga pelos extras. Se você quer no prato ou na... No prato ou na cestinha. E o negócio deu tão certo
que hoje ele tem quase 2.000 lojas. Quase 2.000 lojas. Repete aí, repete. 2.000 lojas. 2.000 lojas. Faturamento de bilhões. Bilhões de dólares. Eu fico pensando que se ele não tivesse esse problema, se ele tivesse todas as condições para fazer o que ele queria no começo, provavelmente não iria ter tanto sucesso. Seria talvez mais um restaurante. Exatamente. Eu vou falar agora do médico, então. Posso falar do médico e puxar aqui para a realidade brasileira? Não sai de comida, fala de médico agora, por favor. E também só de americano, vamos falar de brasileiro. Falar do médico que estava estudando medicina, né? Chama Alberto Saraiva o nome dele. Bonito nome, Alberto Saraiva. Não é da livraria, não. É o Alberto Saraiva, é outra história. Ele estava estudando medicina, o pai dele tinha uma lanchonete, uma padaria, na realidade. E o pai dele foi assaltado e por uma fatalidade lá, o assaltante assassinou o pai dele. Ele, no desespero, viu todo o esforço do pai dele. O pai dele era um imigrante português que lutou muito para pagar a faculdade dele. E até por questões emocionais, ele assumiu a padaria do pai dele. Quando ele assumiu, o negócio estava indo tão mal, porque ele não entendia muito de padaria, que uma vez ele esperou o padeiro dele vir de madrugada, porque você sabe que o padeiro chega cedo. Tem que chegar cedo, fazer o pãozinho quentinho, né? O padeiro faltou, ele não sabia fazer o pão. O desespero era tão grande, o problema era tão grande, que ele teve que comprar pães num outro concorrente, trazer escondido, entrar por trás da padaria dele para atender os clientinhos dele. Para deixar os clientes na mão. Exatamente. E cada vez diminuía mais a clientela dele. Um dia ele estava meio desesperado e em São Paulo, para quem é fora de São Paulo, a realidade é mais ou menos o seguinte: a padaria de São Paulo também tem a lanchonetezinha junto, aí o cara come um pãozinho, café da manhã e tal, tem também uma lanchonete junto. E um dia chegou um senhor de idade lá para tomar o cafezinho, comer o pãozinho e conversando das angústias, conheceu o pai dele, estava triste e tal, e conversa aqui, conversa lá. Esse senhor de idade disse para ele: eu sei fazer esfirra, vou trazer uma para você, porque você não vende esfirra aqui. O cara disse: bom, e o que tem a ver esfirra? Não, eu vou trazer uma para você, eu faço isso em casa. Aí ele fez lá uma esfirrazinha para o Alberto Saraiva, o Alberto Saraiva comeu: nossa, isso é bom, dá para vender esse negócio, onde eu compro isso? Aí ele disse: não tem, isso tem que fazer, isso é de costume árabe, então a gente faz em casa mesmo. Aí o Alberto Saraiva disse: meu Deus, esse negócio é bom. Fez a cabeça do senhor, contratou o senhor para produzir para ele as esfirras, e não muito grande, porque seria porção individual. Bom, acredite. Barata e boa. Exatamente. Ele começou a transformar o problema dele numa grande oportunidade. Fechou a padaria e abriu o Habib's. Por que botou o nome Habib's? Porque o Habib's em árabe quer dizer amigo ou querido, né? A tradução seria meu grande amigo ou meu querido. A maior rede árabe do mundo é do brasileiro. Aí, é espetacular. E é o médico. Sabe que eu tive a oportunidade de dar palestra, até um abraço para o Dr. Alberto aí. Sim. O Habib's é o meu cliente, eu fiz algumas palestras lá. Sim. E eu tive a oportunidade do Dr. Habib's cozinhar para mim, ele mesmo. Ah, é? Ele é tão habilidoso que ele dava a palestra com uma mão e abria a esfirra, fazia a esfirra com uma mão só. Olha aí. E fiquei sabendo que ele foi um dos primeiros a inventar, aliás, o primeiro a inventar o rodízio de pizza, você sabia disso? Olha aí. O rodízio de pizza surgiu com o Dr. Alberto. Ele teve uma pizzaria e antes do Habib's. Antes do Habib's. Como ele não conseguia atender todo mundo, ele fazia a pizza girar. E ele vendeu por uma grana na época. E eu ouvi dizer o seguinte, que o rapaz que comprou faliu o negócio. Sim. Porque começou a substituir queijo, substituir óleo. Não tinha qualidade, né? Porque a filosofia do Dr. Alberto é o seguinte: muito bom e barato. O muito bom pode ser barato. Sim. Olha que ideia. O muito bom pode ser barato. O muito bom pode ser barato. Então, uma pessoa que enfrentou vários problemas, né, um grande empreendedor brasileiro, e até digo, né, é muito mais difícil você empreender no Brasil que fora. Nós temos que valorizar quem é daqui, porque o homem que faz um negócio funcionar no Brasil, você tem que aprender com ele. É um super-herói. Então é isso aí. Então não pare no problema, porque o problema sempre traz a dona oportunidade. De mãos dadas. Lembre-se da dona oportunidade. Outro exemplo brasileiro muito legal
é o fundador do Easy Taxi. Não sei se você sabia, aquele aplicativo, o Easy Taxi. Brasileiro? Brasileiro, é do Thales Gomes. Olha aí. E ele deu uma entrevista que foi muito interessante. Ele disse o seguinte, que o que moveu ele criar coisas sempre foi a insatisfação, os problemas. Ele não se sentia satisfeito. Ele queria ver as coisas funcionando de uma maneira melhor. E esse aplicativo é muito interessante, porque você chama o táxi pelo aplicativo. Foi ótimo para o taxista, foi muito bom para o usuário. Ele se disse insatisfeito com menos de 30 anos porque ele só tinha fundado 3 empresinhas só. Coitadinho. Se você está com poucos problemas, você tem que fazer alguma coisa, você está na zona de conforto. Normalmente os problemas são muitos. Ótimo, repete isso aí para nós. Se você está com poucos problemas... É porque você está na zona de conforto. Ótimo. E o problema, embora ele seja alguém muito difícil, rude, o problema normalmente nos responde, ele não é mal educado. Pergunta para o problema, como eu posso te vencer? Pergunta para o problema, qual é a oportunidade que está por trás de você? Pergunte para o problema, como eu posso te ultrapassar? Como eu posso te minimizar? Como eu posso te anular? Ou pergunta para o problema, como podemos ser sócios para criar algo muito bom? Eu conheci um senhor que estava fazendo tratamento médico muito grave, tratamento de doença, que daí era um problema muito sério, correndo o risco de vida. Ele escreveu no quarto do hospital que ele estava: eu tenho um problema, mas o problema não tem a mim. Vou repetir que isso é extraordinário, que eu uso para a minha vida e eu espero que seja outro para você. Eu tenho um problema, mas o problema não tem a mim. Eu sou maior do que o problema. Eu tenho que ser muito mais inteligente que o problema. Eu tenho que ser mais rápido que o problema. Eu tenho que ser superior ao problema. Então, se você tem um problema, lembre-se, cada dia, cada semana, cada hora, cada minuto, eu tenho um problema, mas o problema não tem a mim. É isso aí, já voltamos já. Ah, que delícia! Cookie surgiu com problema. Quanta comida boa surgiu com problema. Ruth Wakefield era uma senhora que tinha uma loja de doces e ela tinha muita encomenda de bolacha, sabe? Ela fazia uma bolacha com aquele pó, chocolate em pó. Um dia teve um problema, faltou chocolate em pó, ela não tinha tempo para comprar, não dava tempo, o pedido tinha que ser entregue. Ela pensou, bom, não posso parar no problema, vou encontrar uma solução. Pegou uma barra de chocolate, o que ela imaginou? Vou misturar a barra de chocolate, com o calor do fogo, o chocolate derrete e eu vou ter o meu biscoito de chocolate. Claro. Só que o chocolate não derreteu, o chocolate ficou os pedacinhos dentro da massa. Ficou granulado. Como ela não teve tempo de reparar, ela mandou assim e a cliente gostou. Estava inventado o cookie. Então não pare no problema, sabe? Porque quando a gente para no problema, a gente deixa às vezes de inventar uma ideia genial que pode salvar as outras pessoas do mesmo problema que você tem. Miopia nos negócios é pensar que só uma pessoa tem aquele problema. Isso é miopia. Normalmente, se uma pessoa reclama de algo, existem mais 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 1 milhão de pessoas reclamando a mesma coisa. E se você resolver algo, inventar algo para resolver esse problema, você está no caminho certo. Já que está falando em cookie, eu vou puxar para doce também. Você já ouviu falar da Sodier Doces? Já ouviu falar de bolos? Sim, delícia, extraordinária. Começou com uma senhora fazendo bolo em casa. Ela estava com um problema financeiro, precisava sustentar os filhos, começou a fazer bolo em casa. E aí começou a vender para a vizinha, vender para mais um, para mais outro, etc, etc. E aí era uma cidadezinha tão pequenininha que ela não tinha como expandir, mas deu tanta sorte que ela tinha um problema. Ela tinha um problema, exatamente. O problema era o seguinte, que não via ninguém ali para comprar mais dela. É o que ela fez. Ela começou a aproveitar o fluxo que vinha na cidade para turismo. Era uma cidadezinha que tinha alguns recursos de natureza, o pessoal ia conhecer a natureza, passava por ali. Ela fez uma banquinha e começou a vender os bolos. Todo mundo que provava dizia, nossa, esse é um bolo extraordinário, eu nunca comi um bolo igual a esse, é extraordinário. Como eu faço para comprar outras? Tem aqui. E como eu faço para comprar na minha cidade? Na minha cidade não tem. Ai, mais um problema. Em outra cidade não tinha. Era um problema, um grande problema, que se transformou numa grande oportunidade. Ela começou a vender franquias, sem saber o que era franquia. Ela começou a vender para quem quisesse comprar. As pessoas ficavam tão encantadas que diziam, vou levar para a minha cidade, vou levar para a minha cidade. E começou
é a maior rede de bolos hoje do Brasil, da América do Sul, porque começou com problema. É mais ou menos a mesma história do Boticário. O Boticário também começou assim, era um farmacêutico que tinha uma lojinha, uma botica, fazia produtos sob encomenda. Veja o problema, como não estava vendendo medicamento, partiu para cosmético. E ali no localzinho onde ele tinha, também não passava ninguém, outro problema. O que ele fez? Abriu uma lojinha no aeroporto em Curitiba, uma lojinha pequenininha, porque ele teve a ideia extraordinária de que no aeroporto de Curitiba muita gente iria passar e muita gente teria dinheiro para comprar o produto dele. Aconteceu a mesma coisa. O usuário começou a dizer, nossa, que perfume extraordinário, que produto extraordinário. Como eu faço para comprar na minha cidade quando acaba esse produto? Eles não tem na tua cidade, só tem aqui. O usuário começou a dizer, eu posso ser o seu representante lá. E começou a franquia. Legal. A maior franquia de perfume do mundo, a maior franquia de cosmético do mundo. Porque começou com um problema. Então acorde. O problema pode ser uma grande oportunidade. O problema quer que você transforme tudo isso numa solução extraordinária e lucrativa. Eu quero prestar homenagem também para o Luciano Hang. Luciano Hang, você nunca ouviu falar? Luciano teve um problema no começo da carreira dele. Ele começou em Brusque, ele nasceu em Brusque, assim como eu nasci em Santa Catarina, lá de Santa Catarina, lá de baixo. Ei, pessoal de Santa Catarina. Muito bem, o Luciano, ele era um jovem que trabalhava numa loja de tecidos, trabalhava atrás do balcão na época que tinha balcão e tal. E ele perdeu o emprego, e olha aí o problema. Ele perdeu o emprego numa cidade que não tem muitas oportunidades, na época não tinha. Ele pensou, meu Deus, o que eu faço? O que eu vou fazer? Ele pensou, vou abrir uma lojinha também. E abriu uma lojinha não para concorrer com aquela que trabalhava. Ele esqueceu de tecidos e começou a trabalhar com aqueles produtos importados de R$ 1,99, sabe, da China. E ele pensou o seguinte, vou comprar de algum atravessador aqui, de algum atacadista, e começa a minha lojinha, começou a crescer. Mas para chamar a atenção dos consumidores, ele construiu a loja dele, depois que melhorou um pouquinho de verba, ele fez como se fosse a Casa Branca. A fachada é como se fosse a Casa Branca nos Estados Unidos. Meu Deus, aquilo começou a dar fluxo de pessoas para tirar foto, para conhecer, para comprar por R$ 1,99. E começou a crescer absurdamente. Aí ele pensou, mas eu preciso de um símbolo para a minha empresa. Eu preciso de um símbolo. Aí outro problema, não sabia do símbolo. Uma menina de 10 anos de idade disse para ele, por que você não usa a Estátua da Liberdade? Já que você tem a Casa Branca aí como fachada, faz a Estátua da Liberdade. E é o símbolo dele, é a Havan. A Havan tem mais de 100 lojas no Brasil hoje, não 100 lojas, 100 mega lojas, que gera emprego aos milhares, que gera renda para a cidade, que ela chega em fábulas. É uma fábula a empresa dele, é uma fábula a organização dele. Eu tive o privilégio de conhecer a sede lá nova, é uma extraordinária, é uma empresa de primeiro mundo, melhor do que o Google para trabalhar. Acredite, porque uma pessoa soube vencer o problema. E aí eu gostaria que você pensasse comigo de novo e desculpe eu insistir. Você tem um problema? Tem um problema? Transforme isso numa grande oportunidade. Legal, muito bom. Uma outra história fantástica é de um senhor que chamava Earl Tupper. Ele trabalhava numa fábrica de plástico, fazia peças e tal, ele trabalhava na área de produção. Então ele sempre via que sobrava matéria-prima. E ele chamou várias vezes... Jogavam fora. Os superiores jogavam fora. Aquela pilha de matéria-prima, ele chamava os superiores e falava, poxa, não dá para vocês desperdiçarem isso. Vocês estão jogando fora. E falou tanto que ele cansou de falar. Mas não parou no problema. Ele pensou, bom, já que ninguém vai fazer nada com isso, eu vou. Como era sobra, ele pediu, olha, deixa eu usar. E foi até um favor, porque alguém tinha que limpar aquilo. Sim. Ele começou a pegar as sobras e desenvolveu um negócio que você um dia vai falar. Tupperware, já ouviu falar? Pois é, invenção do Earl. A empresa dele está hoje, a Tupperware, em 100 países, e fatura bilhões de dólares por ano. Porque uma pessoa não parou no senhor problema e pensou na dona oportunidade. Falar em dona oportunidade, a Tupperware só cresceu por causa das mulheres mesmo. Ele não estava vendendo bem, a ideia dele era genial, mas não vendia bem. O que fez ele crescer foram as mulheres. Ele arrumou algumas mulheres que faziam reuniões em casa, não eram vendedoras,
Era amigas falando daquele produto dele para outras amigas. Então, a reunião, que até hoje funciona assim, toma-se um café na casa, alguma amiga cede a casa para fazer reunião, faz um cafezinho, mostra o produto e a mulher comissionada pelo que vendeu. Hoje não dá mais para fazer nas casas, porque a maioria das mulheres trabalha fora, mas a ideia continua, faz reunião em escritório, faz reunião em clube. Por quê? Porque ele pegou um problema, transformou na oportunidade, quando bateu no outro problema, ele pensou em mais oportunidades, e é isso que a gente tem que fazer, usar como escada. Bateu no problema, busca oportunidade, mais um problema, busca oportunidade. E falando em problema, falando em oportunidade, nós estamos com um problema. O nosso tempo está acabando. Mas também estamos com uma oportunidade, um lugar onde você pode baixar artigo, baixar site, ver vídeos interessantes. Sim. Visite lá, danielgodri.com.br. Godri.com.br. Qual o site é mais visitado? O dele ou o meu? Vamos lá. É melhor não, esse é um problema. Até a próxima, um abraço. Boas oportunidades. Até mais. Tchau. CançãoNovaPlay.com. Assine já!